conhece. Eu sou uma das pessoas que esteve envolvido na fundação do Centro Dom Bosco Rio de Janeiro. E essa palestra em si, ela tem muito a ver com o carisma do Centro Dom Bosco e o carisma da Liga Cristo Rei. A primeira vez que eu falei sobre essa palestra foi há 3 anos atrás. O Centro Dom Bosco ele não estava nem constituído formalmente no Rio de Janeiro. E dessas discussões que a gente teve relacionadas à história mesmo e como os católicos deveriam se portar no século XXI, vieram ideias que culminariam meses depois com a fundação do Centro Dom Bosco em si. Então eu diria que essa palestra ela é muito importante e a gente vai tomando uma consciência cada vez maior quando for avançando nessa palestra, justamente por isso, porque a gente vê hoje o caos completo que está no Brasil. Então 65 mil mortos por ano, ideologia de gênero correndo, ninguém quer casar, quem casa se separa, aborto. Então é o caos completo e essas coisas elas têm um começo, um princípio e tem um agente histórico. E dito isso, existem muitas explicações, mas o tipo de abordagem que a gente vai ter nessa aula, ela parte, em grande parte, de estudos de alguns intelectuais brasileiros no século passado, e eu diria, pelo menos de tudo que eu vi até hoje, que não existe um esquema mais fácil e simples da gente entender o caos que a gente se encontra e, a partir desse esquema, o que a gente pode fazer para sair desse caos. Então, para a gente conseguir construir tudo isso ao longo da palestra, o que a gente vai fazer basicamente é avançar pelos 2000 anos de história. Então, no primeiro momento, nós vamos construir a civilização ocidental. Depois a gente vai ver que existiram movimentos organizados que por primeiro, que isso se desenvolve de uma forma intelectual, e num segundo momento isso vai acabar resultando em uma revolução, e essas revoluções vão destruindo os pilares da civilização ocidental cristã, e a partir de todo esse movimento a gente vai ver o que fazer para reverter a situação. E aí isso é o carisma da Liga Cristo Rei em toda a sua acepção. Então, se a gente vai avançar pela história, então faz sentido a gente começar pelas próprias escrituras, e dentro de todas essas passagens, uma que deveria estar praticamente decorada por todos os católicos, porque ele tem a ver com a fundação da Igreja Católica. Então a gente sabe que em Mateus 16 tem a profissão de fé e o primado de Pedro. E como é que está isso nas Escrituras? Né? Então, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Mateus 16, ela é muito clara, é uma passagem que dói muito nos protestantes, mas fazer o que é história. Então, em Mateus 16 a gente tem claramente a promessa de Cristo de fundação de uma igreja sobre Pedro. Então, a gente vê nessa passagem Cristo falando claramente: Simão, a partir de hoje, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, essa é uma passagem muito forte. Primeiro, porque a gente sabe que Deus, quando Ele atribui o nome a alguém ou modifica o nome a alguém, esse nome ele sempre vem carregado de um significado. E Ele só faz esse movimento de alteração de nome 3 vezes em todas as Escrituras. Na primeira a gente tem Abraão e Sara, que tem os seus nomes alterados. Depois nós temos Jacó, né, que vira Israel. No terceiro momento, Simão, que vira pedra. E a gente sabe que pedra, em aramaico, que é a língua de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a ver com, ela chama Kéfas, ela não tem flexão de gênero. Então, se a gente fosse voltar nas Escrituras aqui, seria a mesma coisa que ele dissesse
Simão, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É como o francês. Então, o francês não tem Pedro e pedra, tem Pierre. Né? Então, o aramaico é a mesma coisa que Éfas. Então, a gente vê essa promessa de Cristo, e Cristo, no último capítulo dos Evangelhos, precisamente João 21, ele vai reforçar essa promessa de fundação de uma igreja católica sobre o Papa. Então, a gente vai construir a civilização ocidental. Estou colocando um marco inicial aqui. Então, em João 21, é o último capítulo, então Cristo já passou pela crucificação e ressurreição, e ele aparece na margem do lago Tiberíades, onde os apóstolos estão pescando. Cristo aparece na margem, os apóstolos saem do barco, vão à margem, e depois deles comerem, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara a Jesus: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então essa é outra passagem em que a gente vê o primado de Pedro de uma forma muito clara. Cristo pede 3 vezes para que Pedro apacente as suas ovelhas, ou seja, que ele seja o supremo pastor. Então essa passagem ela tem pelo menos 3 lições que a gente consegue tirar dela. A primeira é que, assim como Pedro ele nega Cristo 3 vezes, Cristo então pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama com uma forma de reconciliação. A segunda visão mostra a misericórdia infinita de Deus. Então, quando a gente vê no grego, a gente sabe que nas 2 primeiras vezes que Cristo pergunta é pedindo amor caritas, que é aquele amor maior, o amor que tem a ver com as virtudes teologais, da fé, esperança e caridade. Então, e Pedro não consegue, então na terceira vez, Cristo, ao invés de usar o caritas, ele usa o filia, que é a amizade de amigo, ele desce um nível. Então, isso para mostrar como Deus, ele às vezes, ele se contenta com muito pouco de nós. E tem uma terceira explicação, e essa é a principal, que mostra como Pedro deveria ser o supremo pastor da igreja. Apacentar os leigos, apacentar os padres e os bispos. Então, essas 2 passagens são muito claras, e a gente vê o primado de Pedro por todo o Evangelho. Por exemplo, todas as 8 vezes que aparecem a lista dos apóstolos, só tem 2 nomes que nunca mudam as posições. Alguém sabe? O primeiro é sempre o Pedro, e o último é sempre Judas Iscariotes. Então você vê aí, de uma forma muito clara, o primado de Pedro. A gente vê também o primado de Pedro no concílio de Jerusalém. Então tem toda a questão da circuncisão, e 3 dos apóstolos vão ter esse primado no concílio de Jerusalém. A gente vê isso se repetindo em todos os evangelhos. O Pedro está sempre ao lado de Cristo nos momentos chaves. Então, a gente vê claramente toda essa promessa de Cristo, de fundação de uma igreja, no qual, a partir dela, ele vai utilizar como instrumento de salvação, e nós vemos isso muito claramente nas Escrituras e também ao longo da história. Então, quando a gente caminha na história, existem os chamados escritos patrísticos. Não sei quem, muita coisa já está traduzindo para o português, tem uma série de livros verdes. Não sei quem já teve a oportunidade de ler. Quem não teve oportunidade de ler muitos desses livros, eu recomendo que comecem pela História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Porque a gente sabe que quando Cristo morre, tem a ressurreição, ele ascende aos céus, e a gente sabe que os apóstolos, eles se espalham. A gente não tem muitos registros históricos de para onde cada um deles
for efetivamente. Um pouco mais sobre Paulo, porque existem as cartas paulinas nas Escrituras que facilitam alguma coisa sobre Pedro e depois vão rareando em relação aos outros apóstolos o que aconteceu com cada um deles. Mas a gente tem alguns traços nesses escritos e eu trouxe aqui algumas citações da história eclesiástica para a gente ver esse movimento da igreja nascente, que já é católica desde o seu início, e como ela vai se expandindo por todo o Império Romano. Então, a própria intenção do Eusébio de Cesareia é ser um historiador. Então, ele vem no início do século IV e ele começa a ir atrás dos escritos que ele tinha como acesso, e ele começa a dizer onde estão cada um dos apóstolos, né? Então, sobre Pedro, Eusébio de Cesareia vai falar no livro 2. A providência universal, santíssima e amantíssima dos homens, levava sua mão em direção a Roma. O firme e grande apóstolo Pedro, porta-voz de todos os outros, devido à sua virtude. Sobre Paulo vai falar Eusébio de Cesareia. É, pois, tradição que o apóstolo, depois de haver pronunciado a sua defesa, partiu novamente para exercer o ministério da pregação e que, tendo voltado pela segunda vez à mesma cidade, terminou a vida com um martírio. Então a gente vê que Pedro e Paulo, eles saem de Jerusalém e vão sofrer um martírio em Roma. E é por isso que a Igreja Católica ela tem a sede em Roma e não em qualquer outra cidade do Império Romano. E ele também vai rastrear não só onde os apóstolos estão, mas onde o processo de criação das principais igrejas antigas. Então, por exemplo, ele vai dizer que Timóteo, que aparece nas cartas paulinas, né, foi o primeiro bispo da igreja de Éfeso. Tito foi o primeiro bispo da igreja de Creta. Dionísio Areopagita, que é aquele grego que é convertido por Paulo em Atenas, é o primeiro bispo de Atenas. Em Antioquia, ele coloca todo o rastro, né, do primeiro, desde a fundação, que vem com São Pedro, né, São Pedro, antes de ir a Roma, ele passa por Antioquia, e vai dizer que depois de Evódio, o primeiro, era muito conhecido o segundo, Inácio, né, que é São Inácio de Antioquia, que é um santo muito famoso do primeiro século, que escreveu 7 cartas, foi preso pelo Império Romano e escreveu essas cartas no trajeto de Antioquia para Roma, ao que ele foi trigo nas bocas dos leões romanos. Então, você vê esse movimento de uma forma muito clara em Alexandria, que foi uma igreja fundada por São Marcos. Ele vai dizer que Serdon sucedeu a Abílio, que havia regido a igreja de Alexandria durante 13 anos. Serdon era o terceiro dos que ali exerceram a presidência depois do primeiro Aniano. E sobre a igreja de Jerusalém, ele cita Clemente de Alexandria e vai dizer: Pedro, Tiago, maior, Zebedeu e João, mesmo tendo sido os preferidos do Salvador, não tomaram para si esta honra, mas elegeram como bispo de Jerusalém Tiago o Justo. Então, vejam aqui que das 5 igrejas que vão formar a pentarquia original, ele está rastreando desde o início 4 dessas, porque a quinta não poderia ser, porque Constantinopla ainda não tinha sido construída. Mas a gente vê aqui que, por toda a história eclesiástica, a sucessão apostólica sendo formada e sedimentada em Antioquia, Alexandria, Roma e Jerusalém, 4 das 5 principais igrejas do mundo antigo. E é muito claro isso, né? Esses movimentos, e olhar isso é muito importante. Por quê? Porque Cristo ele institui o sacramento da ordem em Lucas 22:19, quando ele diz: fazer isto em memória de mim. E a gente sabe que Cristo institui os apóstolos no sacramento da ordem, e depois, como a gente tem visto, tanto pelas Escrituras como pelos escritos patrísticos, esses homens começam a sagrar novos homens. Então a gente vê a igreja nascente em Antioquia, em Alexandria, Jerusalém, e em outras igrejas da religião na história eclesiástica. E aí a gente vai ver que então que um vai sagrando, um bispo vai sagrando o outro, vai sagrando o outro, que a gente vai avançando na história, de tal forma que hoje qualquer padre ou bispo da Igreja Católica, ela foi sagrada por um bispo anterior, que foi sagrado por um bispo anterior,
que foi sagrado por um bispo anterior, que volta nos 12 apóstolos, que volta a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, a sucessão apostólica, é algo que é muito próprio da Igreja Católica e algo que você não encontra nas igrejas protestantes. Então, na Igreja Protestante, basta 2 pastores brigarem para ter uma nova igreja nascente. Então, não existe essa ordem histórica do sacramento passando de geração em geração. Então, a gente vai vendo que, e assim, não é só na história eclesiástica que esse movimento ele é muito claro, mas vários desses santos, dos primeiros séculos, eles vão mostrando essa primazia em Roma. Então, Santo Inácio de Antioquia, numa dessas cartas que eu citei, ele vai dizer que onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. E Ireneu de Lyon, bispo da França, para a maior e mais antiga e mais famosa igreja fundada pelos 2 mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, Orígenes. E Pedro, sobre quem a Igreja de Cristo foi edificada, São Cipriano de Cartago, da Tunísia. No entanto, Pedro, sobre o qual a Igreja foi edificada. Então, a gente vê esse movimento dos apóstolos que se espalham, fundam novas igrejas e bispos que vão sendo instituídos. A Igreja Católica, já desde sempre, bem estabelecido. E não só a gente tem esses depoimentos de como os apóstolos se espalharam, como a gente também sabe que todos foram martirizados. Então, por exemplo, São Pedro, nós sabemos da história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi decapitado. O Tiago Justo, ele foi lançado do pináculo do templo. O Tiago Maior foi decapitado. E assim todos os apóstolos. Isso é muito importante ter essa visão, né? Só João não foi. João não foi. Então, só João não foi. E tentaram, né? Tentaram de todas as formas, mas não foi possível executá-lo. Mas isso, para a gente, se a gente analisar esse movimento de martírio dos 11 apóstolos em locais diferentes, em momentos diferentes, já é um indício de que talvez ali esteja a religião revelada. E por quê? Para isso eu posso fazer até colocar uma questão para vocês. Então, de um lado, imaginem que chega aqui alguém para vocês e coloca a seguinte questão. De um lado, tem um papel aqui que vocês vão precisar assinar que Maomé é Deus. Assinem que Maomé é Deus. E se vocês assinarem que Maomé é Deus, eu vou causar muito sofrimento a vocês. Vocês vão ser crucificados, vão ser decapitados, etc. E do outro lado, uma outra questão. Assinem que Maomé não é Deus. Vocês vão ter liberdade, dinheiro e tudo que vocês precisarem. Qual opção que vocês vão escolher? Espero que a segunda, né? Então, isso vai ser muito fácil para mim assinar que Maomé não é Deus e ganhar tudo isso. Agora, se a gente colocasse a questão em outros termos, imaginem que vocês são um dos 12 apóstolos ou um dos 70 discípulos e andaram com um homem que andou sobre as águas, que ressuscitou pessoas, que colocou paralíticos para andar e milagres excepcionais e viu coisas surpreendentes. Se alguém colocasse essa questão para vocês, olha, assine que Cristo é Deus e vocês vão ter todos os flagelos. Vocês vão ser crucificados, vocês vão ser decapitados ou vocês vão ser flechados, como foi São Sebastião. Então, São Sebastião, no ícone, só tem 3 flechas, mas Jacopo de Varazia dizia que São Sebastião parecia um porco espinho, de tantas flechas que o seu corpo foi alvejado pelo Império Romano. Então, se vocês viram todas essas coisas, é óbvio que vocês não vão poder negar a Cristo. E é óbvio que, apesar de toda a dificuldade que deve ser o martírio, vocês não vão conseguir dizer não. Vai sobrar para vocês as palavras de São Pedro em Atos 4:20, de que eu não posso deixar de me calar sobre todas as coisas que eu vi e ouvi. Então, se eu vi que Cristo realmente é Deus e vi todas as coisas que Ele fez, eu só posso entregar o martírio. Então, e a gente vê que os apóstolos vão caindo um a um, né? E não só os apóstolos, como toda uma geração de cristãos que conviveram com os apóstolos e conviveram com Cristo.
Então, isso é muito interessante porque quando a gente compara o martírio dos católicos com o martírio do Islã, é bem parecido, né? Só que não. Então, o católico, ele ama a vida, mas ele aceita entregar a vida porque ele sabe que existe algo maior do que ele. O muçulmano, ele entrega a sua vida de 50 com ele, né? Ele se explode. Então, a gente vê aí traços de uma doutrina superior, né? Porque existem formas de você identificar onde está a verdade. A primeira são os milagres, que são as assinaturas de Deus na história. O segundo é o próprio movimento histórico. Então, a gente está vendo aqui como um grupo de pessoas que testemunharam fatos surpreendentes estão saindo de Jerusalém e indo para todo o Império Romano. E o terceiro é a própria doutrina superior, que ela é muito clara, por exemplo, no caso do martírio. Então, a gente vai ter que o crescimento da Igreja Católica, ao contrário do crescimento do Islã, então o Maomé, ele é um líder militar, ele é um genocida. Então quem leu a história sabe que ele sai varrendo tudo com conquistas militares. Não é assim que acontece com a expansão do cristianismo. Então, com a expansão do cristianismo, vale o máximo de que a sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. De tal forma que você ser papa na Idade Antiga era provavelmente a profissão mais perigosa da história da humanidade. Porque um papa ele era posto, logo depois ele era executado. E vinha um segundo papa, e logo depois ele era executado. E vinha um terceiro, e logo depois ele era executado. Então, dos 30 primeiros papas nos 3 primeiros séculos, você tem praticamente 100% de aproveitamento nesse sentido. De Marco Augusto era papa morto. Então, só que esse depoimento, essa postura dos católicos, os milagres que eles testemunharam, iam convertendo o Império Romano, e apesar de toda a perseguição, a cada geração a Igreja Católica ia ganhando terreno. Então a gente está construindo a civilização católica como prometido. E ela vai ter algumas assinaturas que vão torná-la hegemônicas durante o século IV. A primeira é, como a gente sabe, a ascensão de Constantino. Então o imperador morre, há uma disputa para ver quem seria o próximo imperador romano, entre Maxêncio e Constantino. As duas tropas se colocam próximo da ponte de Mívio para combate, e um dia antes do combate, Constantino tem uma visão que Cristo aparece para Constantino com um símbolo in hoc signo vicis, sobre este signo vencerás. É uma cruz. E Constantino desperta dessa visão muito impressionado, pede para que todos os seus soldados marquem os escudos com a cruz e se lança em batalha contra as tropas de Maxêncio e obtém uma vitória acachapante. E se torna o imperador do Império Romano e tem todo o poder para si. E aí Constantino, um ano depois, ele vai promulgar o Édito de Milão, 313, que vai dar liberdade de culto para a Igreja Católica, e a Igreja Católica ela vai ser mais uma das religiões praticadas em toda a extensão do Império Romano. 70 anos depois, vai vir um outro imperador católico chamado Teodósio, que com Édito de Tessalônica vai promulgar a Igreja Católica como a religião oficial do Império Romano. Então, depois de quase 4 séculos de martírio, né, de muito apostolado e de todo esse movimento, a Igreja Católica ela finalmente consegue a hegemonia em todo o Ocidente. Isso é muito interessante porque é importante nesse cenário que a gente vive de muitas religiões sendo divulgadas no Brasil, fazer algumas comparações. Então, por exemplo, os protestantes eles erram muito nessa parte histórica. Por quê? Primeiro porque muitos deles colocam o início do cristianismo justamente com Constantino. Então quando você lê, e aí para isso basta ler, né? Eu sei que às vezes eles devem ter uma preguiça nesse sentido, mas se você pegar o Édito de Milão, que sobreviveu até hoje, você vê claramente ali que Constantino ele apenas dá liberdade de culto à Igreja Católica. A Igreja Católica ela não se torna a igreja oficial do Império, nem ela é criada ali. E a própria lógica também mostra isso, porque você só pode dar liberdade para algo que pré-existe antes. Então, por exemplo, grita muito Lula livre, mas para o Lula ser liberto pelo STF, ele precisa existir antes.
Então, o próprio fato de Constantino ter dado a liberdade para a Igreja Católica é sinal de que ela já pré-existia antes. A gente tem todas as escrituras e todo um conjunto de escritos patrísticos que são provas claras de que a Igreja Católica existia antes. Certo? Então, aí, a gente está chegando num cenário em que a Igreja Católica está ganhando cada vez mais projeção na Europa. Estamos caminhando. Só que enquanto a Igreja Católica ela ganha projeção na Europa, existe um outro fato também, que o Império Romano ele está entrando em decadência. E muitos desses pagãos romanos vão colocar a culpa justamente na Igreja Católica. Então, quando eles vão usar argumentos do tipo que quando os deuses eram louvados, Roma era forte, e agora que existe esse Deus único, o Império Romano está em decadência. E aí, um grande santo, talvez um dos maiores intelectuais da história da humanidade, um dos 4 primeiros doutores da Igreja, Santo Agostinho, vai escrever uma obra magnífica, que quem não leu, eu recomendo que lê, que é A Cidade de Deus. Então ele vai mostrar claramente ali, com dezenas e dezenas de exemplos, e como coexistiam 2 Romas em uma naquela época. De um lado existia uma Roma decadente, pagã, bem libertina, algo muito parecido com o que a gente vê hoje no Ocidente, e nessa mesma Roma existia um grupo de pessoas, existia uma instituição que crescia e ganhava a projeção e que seria o futuro da Roma, que é a Igreja Católica. E assim as coisas vão se suceder, porque em 476 depois de Cristo a gente vai ter a queda do Império Romano, as tribos germânicas vão invadir Roma, Odoacro, um rei bárbaro, vai se tornar rei de Roma, e isso vai marcar o fim do Império Romano. E o fim do Império Romano é justamente, como diria Santo Agostinho, de certa forma a coroação da Igreja Católica, porque quando o Império Romano cair, quem é a grande classe de homens que vai manter a civilização de pé? Os católicos. Então a gente vai entrar numa era, e aí nessa palestra eu vou tentar rebatizar alguns dos termos de uma forma mais católica, e a gente vai entrar numa era que os modernos chamam de Idade das Trevas, mas que a gente vai batizar de Idade da Luz. Certo? Então, os pilares da Idade da Luz, que ela vai começar com a queda do Império Romano no Ocidente e vai durar praticamente 1000 anos, e vários autores colocam o marco em 1492, porque várias coisas acontecem nesse ano, como, por exemplo, a queda do Islã em Granada e a descoberta da América. Então, essa é a Idade da Luz. Estamos construindo, vejam, eu quero fazer um movimento de 2000 anos aí. Então, a gente viu que existia um império pagão, e a partir desse império pagão, a Igreja Católica foi ganhando cada vez mais espaço, e a gente chega na Idade Média, numa civilização completamente católica, que os modernos hoje chamam de Idade das Trevas, mas nós batizaremos de Idade da Luz. E por que Idade da Luz? Porque foi nessa época em que o ser humano ele se aproximou o máximo dos ensinamentos de Deus. Então a gente sempre precisa aí separar 2 coisas. Uma coisa é a ordem moral, outra coisa é a ordem econômica. Economicamente, é natural que cada geração seja superior do que a anterior. Então, se alguém olhar do século XXI para o século XX, pode achar que as pessoas do século XX são muito atrasadas, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas isso na ordem econômica, tende a haver um crescimento intergeracional. Mas na ordem moral, as civilizações elas podem se afastar ou se aproximar, serem melhores ou serem piores. E na Idade Média, porque os homens amavam muito mais a Deus do que em qualquer outra era da história da humanidade, moralmente ela era muito superior. E porque moralmente ela era muito superior, muita coisa foi feita. Então, por exemplo, quando você tem toda a queda da Europa, as instabilidades nos primeiros séculos, a gente sabe que a única classe letrada que perseverou foram os católicos. Então, bispos tiveram posições chaves em vários territórios, e principalmente, quem leu alguns livros de história da igreja sabe o papel dos mosteiros na preservação de toda a cultura antiga. E aí a gente sabe que os monges e os bispos
mantiveram todo o conhecimento, e conforme a Europa foi se estabelecendo, instituições de ensino foram sendo criadas. Primeiro as escolas, e depois a Igreja Católica, pelo amor à verdade, traria uma grande invenção para a humanidade, que é a fundação das primeiras universidades, no século XII. Então a gente tem a Universidade de Paris, a Universidade de Salamanca, várias universidades, a Universidade de Siena, e de tal forma que, no final da Idade Média, se a gente for olhar, analisar instituições de ensino por todo o mundo, a gente poderia colocar algumas perguntas do tipo, quantas instituições, quantas universidades existiam na América em 1500? Nenhuma, né? Quantas universidades existiam na África? Nenhuma. Quantas unidades na Ásia? Universidade na Ásia? Nenhuma. Quantas universidades na África? Nenhuma. Quer dizer, apenas nos territórios onde existia uma presença forte da Igreja Católica, existia a universidade. Então, que instituição é essa que, segundo os modernos, odeiam tanta verdade, se é justamente ela que cria essa instituição de ensino superior? E não só por amor à verdade ela cria as universidades, mas por amor ao próximo ela cria o conceito de hospitais. Então a gente sabe que no mundo antigo, uma pessoa que, por exemplo, tivesse lepra, ela era escorraçada do convívio. E o católico ele começa a ir ao encontro das pessoas desvalidas, funda as casas de caridade que vão dar conceito, que vão fazer com que sejam criados os primeiros hospitais. Então, um dos principais cardeais hoje da Igreja Católica, o cardeal Miller, ele tem uma imagem que eu acho muito bonita, em que ele vai dizer que o católico ele é como se fosse alguém que, de certa forma, tivesse um estrabismo. Porque eu amo a Deus, né, o estrabismo olha para os lados, porque eu amo a Deus, eu consigo olhar para o próximo. E a Igreja Católica, ela tem essa marca muito grande, né, que é essa marca que Cristo deixou para os seus discípulos em João 13. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Tertuliano ecoava muito esse eco, né, porque os pagãos conseguiam identificar os cristãos justamente por isso. Porque o cristão ele tinha essa nota muito clara no mundo antigo, em que ele tinha uma capacidade de amar ao próximo muito forte e também aquele que está distante, né? Que também é uma marca da doutrina e da verdade, porque no Islã ele tem uma separação muito clara, né? Eu devo amar o próximo e o distante eu devo executar. A Igreja Católica é o contrário, não é o contrário, ele ama os dois, né? Então eu devo amar aquele que está próximo e amar aquele que está distante. Então a caridade na Idade Média é muito grande, o amor à verdade é muito grande, o amor à beleza também é enorme. E por amar a beleza, a Igreja Católica construiu as grandes catedrais. Então a gente vê que na Idade Média a preocupação com a beleza ela atinge um apogeu. Então você tem uma evolução clara. Mas retomando aqui, a gente tem a questão da arquitetura, do amor à beleza, que funda as grandes catedrais, e existe um movimento muito claro, porque se a gente olhar a arquitetura na Grécia, você tem o Panteão, que é aquelas pilastras laterais. A Roma tem o Coliseu, a Roma pagã. Você faz essa evolução que atingiu um cume na Idade Média e chega ao caos completo hoje. Então, infelizmente, a gente sabe que Brasília não é um modelo de beleza, né? E é mais bonita. Brasília é nosso modelo de beleza, mas até o Rio tem muita coisa estragada construída no século XXI. Então você tem esses movimentos, então com isso a gente começa a entender certas coisas. Então vejam que tudo o que medieval fazia, o modo do medieval pensar, não era como é o homem moderno, era considerando 3 grandes conceitos. Em tudo que o medieval fazia, ele colocava na sua equação a Igreja Católica, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Exemplo, a própria forma como o Brasil foi descoberto. Então, quando a gente vê nos escritos dos reis portugueses, de todo o movimento que aconteceu no Brasil, você vê que a preocupação com a expansão da fé é a preocupação primeira do rei português. E a preocupação segunda, só depois da fé, é a expansão do império. Em tudo o que o Império Português fez no Brasil, ele foi marcado com a cruz. Então, qual é o símbolo que está na caravela?
É a cruz. Qual é o primeiro monumento que é construído no Brasil? É a cruz. Qual é a primeira cerimônia que acontece no Brasil? É a missa. Né? O que vai dizer pelo vai no caminho? Que é o grande tesouro do Brasil são as almas dos ídolos a conquistar. Então, em tudo, no homem medieval, e a gente está saindo da era medieval e entrando na era moderna, isso seria uma outra palestra, mas na história a gente sabe que Portugal e Espanha, eles se mantiveram fiéis à igreja por pelo menos mais de 2 séculos. Então, o português é como se ele tivesse nesse sentido, e aí tomem isso como algo muito positivo, um pensamento medieval. Ele, quando descobriu a América, ele tinha esses 3 conceitos muito fortemente. Então, isso também mostra muito qual é a vocação do Brasil, que é uma vocação que ela nasce na cruz. É uma vocação muito específica. E vejam como isso acontece de forma natural no ser humano. Porque se a gente fosse fazer uma analogia com o grande descobrimento do século XX, que foi a ida do homem à Lua, em algum momento Deus esteve nessa equação? Não, né? Então, quando a gente vê o foguete indo para a Lua, a Terra redonda, tá, gente? Teve essa discussão aí na internet, eu não acredito, mas o foguete foi para a Lua, não tinha nenhuma cruz no foguete da NASA. Quando os americanos chegaram na Lua, não foi a bandeira do Vaticano que foi cravada lá, não foi uma cruz que foi cravada lá, mas foi a bandeira dos Estados Unidos. E a grande frase que entrou na ida do homem à Lua é o quê? Foi um grande passo para o homem, um grande passo à humanidade. Vejam, Deus não está nessa equação. Eles fizeram isso por mal? Não, não fizeram. Por quê? Porque tudo que o homem moderno faz é desconsiderando a Igreja Católica, é desconsiderando o Cristo e é desconsiderando Deus. Então vejam que mudou completamente a forma do homem moderno encarar as coisas. E por que isso mudou? Então isso tem a ver com a segunda parte da palestra, que é o que a gente vai entrar agora. Só que para a gente entender como essas coisas foram destruídas, é preciso só entender que toda a sociedade ela é necessariamente piramidal. Por quê? Isso tem a ver com a forma natural com que o homem se porta. Então, por exemplo, o homem precisa comer. Então, toda a sociedade precisa de uma classe de camponeses. O homem precisa de roupas, o homem precisa de construir prédios. Então, todas as sociedades precisam de uma classe que são os artesãos. Só que artesãos não comem prédios, nem homens vestem comida. Então, em toda a sociedade é preciso que exista uma classe de pessoas que comercializem tais coisas, que são os comerciantes. Só que a gente sabe que o homem ele é marcado pelo pecado original, certo? Então, onde existe quem produz, existe um comunista querendo roubar a produção. Então, é preciso que exista uma classe de pessoas, que são os nobres, os militares, que deem a vida pela proteção do bem comum e pela proteção da sua nação de ameaças externas. Só que daí que toda a sociedade, se você entregar o poder para os militares, o que vai acontecer? Ditadura. Então daí que até os antigos sabiam disso, que toda a sociedade é preciso que exista uma classe de homens sábias que ordene todo o resto da sociedade, que para os gregos eram os filósofos. E a Igreja Católica vai levar isso para o patamar superior, que é o clero. Então, a Idade Média ela era uma estrutura, vejam como era, óbvio que não existe era perfeita, justamente porque o homem é marcado pelo pecado original, e as instituições elas são como se uma soma do comportamento dos homens. Então, quanto mais perfeitos os homens forem, mais perfeitos serão as instituições. Não existe, então, sociedade perfeita, mas ela era, vejam, muito bem ordenada. Então, na Idade Média, o homem amava a Igreja Católica, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, e existia todo um ordenamento. Você vê nos livros de história isso muito claramente. Então, quando o rei começava a aprontar muito, querer casar com outra esposa, ou matar o seu irmão, outra coisa, o que acontecia? O Papa logo excomungava o poder espiritual e o rei era deposto. Então você vê isso acontecer várias e várias vezes durante a Idade Média. Basicamente o que acontece com o poder moderador. Então, não ache que o poder moderador, o rei, ele vai se tornar um grande ditador. Não, porque ele só vai agir justamente quando ele sentir que ele tem
o apoio do povo. Então, na Idade Média, o rei gerava o caos. Então, o povo não conseguia, assim, o povo, a nobreza, estava, de certa forma, muito abalada com isso. Só como é que ela vai fazer para tirar o rei se não existia um poder moralmente superior que dê essa chancela, né? Então, isso aconteceu muito no Império. A gente viu aqui com o Dom Vital que o gabinete do Visconde de Rio Branco ele foi destituído, veio o gabinete do Duque de Caxias que terminou com a questão religiosa. Então, esses movimentos são muito claros e vão vir 3 grandes revoluções que vão destruir tudo isso. Então, construímos a civilização ocidental, certo? Agora a gente vai destruir. E qual é a primeira revolução que vai vir para destruir todas essas coisas? É justamente a Revolução Protestante. Então, a gente entra no século XVI, os estados nacionais estão cada vez mais fortes, a gente tem o humanismo e o renascimento voltando às fontes antigas cada vez mais fortes, uma certa corrupção do clero, todas essas coisas vão ser como que um caldeirão para gerar insatisfação e pretexto para que venha Lutero quebrar a harmonia construída na Idade Média. Então, a primeira coisa que o Lutero vai fazer, basicamente, é quebrar o conceito de Igreja Católica. Então, aqui vem a Revolução Protestante. Autoridade. Ele vai quebrar a autoridade da Igreja Católica, porque Lutero vai dizer, olha, esqueçam Mateus 16, esqueçam João 21, esqueça que Pedro foi o mais citado, tudo que a gente viu, esqueçam os escritos patrísticos. Cristo não prometeu, não fundou uma igreja sua, nem confiou a essa igreja a interpretação das escrituras. Não. Agora cada homem é o seu próprio papa. Então, querendo quebrar a questão da infalibilidade papal, Lutero fez de cada homem o seu papa e dividiu a Europa assim ao meio e tirou a chamada sola scriptura, né? E ele tirou, a partir desse movimento, a sua primeira conclusão da sola scriptura, de que o rei seria o papa em suas próprias terras. Então, ele ofereceu o poder primeiro para os príncipes alemães, eles compraram isso, a Alemanha rachou, e vários reis vão, sedentos pelas terras e bens da igreja, vão comprar todo esse movimento, né, toda essa receita de Lutero, e vão fundar igrejas nacionais. Então, eu imagino que muitos de vocês conheçam como, por exemplo, foi fundada a igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, né? Então, rei VIII queria separar da sua esposa, neta da grande Isabel de Castela e filha da grande Isabel de Castela, não conseguiu e fundou uma igreja por isso. Depois decapitou 2 de suas esposas, casou 6 vezes, foi uma maravilha, né? Executou Thomas More, executou Thomas Fisher e vários católicos e fundou uma igreja nacional. Foi assim também em toda a Escandinávia, metade da Europa. A Europa foi rachada ao meio. Então vejam que Lutero aí, ele começa a quebrar os pilares da civilização católica. Primeiro, tentando fazer com que o homem desconsiderasse a Igreja Católica na sua concepção, e depois tirando o clero do topo. A Confissão de Westminster chama o Papa de a besta do Apocalipse. Daí para baixo, né? Então ele sabe que isso realmente a Europa ela é fracionada. Oficial da Igreja Protestante. E aí o que vai acontecer desse movimento? Toda a sociedade ela é necessariamente piramidal. Então quando o clero cai, quem é que ascende? A nobreza. Então sobre a Revolução Protestante é preciso fazer algumas considerações. Eu prometi que eu ia renomear algumas coisas, né? A primeira é que a Idade das Trevas virou a Idade da Luz, e segundo que a Reforma Protestante virou Revolução Protestante. Por quê? O que é uma reforma? Pensem num prédio. Eu quero derrubar o meu prédio quando eu vou reformar? Não, reforma tem a ver com pintar, botar lá, consertar as coisas. Por quê? Porque eu quero que o meu prédio fique mais bonito e de repente até subir um andar em cima. Reforma é algo muito próprio e aconteceu várias vezes na história da Igreja Católica. Então, quando a gente vê, por exemplo, no início do século X, com todos os mosteiros com Carlos Magno
morreu, todos os mosteiros eles estavam, de certa forma, corrompidos. E aí houve um mosteiro, que era a Abadia de Cluny, que o Duque de Aquitânia deu toda a vila para um monge chamado Bernon. Esse monge fundou a Abadia de Cluny e Deus enviou em série 5 abades santos e um abade beato, e aquele mosteiro acabou reformando todos os mosteiros da Europa. Isso é reforma, é sempre por dentro da igreja. O que Lutero fez era basicamente querer destruir a igreja fundada por Deus em seus fundamentos. Isso é revolução, certo? Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa entender, e a segunda, que a gente vai conseguir aqui também de fazer alguns mitos. Então fala muito de absolutismo, né? Mas só que o absolutismo ele é um fenômeno moderno, porque na Idade Média existia um poder moderador para os reis, que era o poder espiritual. Quando Lutero derruba o poder espiritual, o que vai acontecer? O poder temporal vai assumir como que todo aquele poder espiritual. Então a gente entra na era dos reis absolutistas. O rei Henrique VIII, depois a rainha Elizabeth, Luís XIV, o rei Sol, aquela concentração de poder muito grande. Então a Revolução Protestante, vejam que cada revolução ela vai sendo a mãe de outra. Porque a Revolução Protestante ela vai meio que gerar as bases de uma segunda revolução. Então Lutero ele faz a primeira revolução e proclama a igualdade religiosa. Só que aí o capitalismo está se desenvolvendo, os comerciantes viraram burgueses. E aí eles estão olhando para cima. Quem é que está no topo? A nobreza. E aí o que os burgueses vão fazer? Revolução Francesa. Vejam que a Revolução Protestante ela é a mãe da Revolução Francesa. Então a gente avança 2 séculos. Eu expliquei um pouco isso também na aula sobre Dom Vital. Em 1717 tem as casas maçônicas que começam a difundir ideias liberais por todo o continente europeu. Em 1789 a gente vai ter uma segunda revolução que vai abalar mais ainda o pensamento do homem moderno, que vai vir tentar matar o conceito de Cristo, a Revolução Francesa, porque ela vai proclamar uma igualdade cada vez maior. Então, se antes não era preciso a Igreja Católica, agora tem aquela visão maçônica, né? Qualquer religião pode, né? Todas as religiões são aceitas na maçonaria, não importa se o Islã é tão genocida como a gente falou, ou se são os astecas que arrancam corações de sacrifícios humanos, ou são os cátaros que acham que essa vida é uma prisão, então o homem atinge o auge da perfeição quando ele se suicida. Não importa, todas as religiões são iguais. O liberalismo da Revolução Francesa é um liberalismo que dá uma liberdade maior por homem, entre aspas, porque ele tenta desvincular o homem da verdade, o homem da moral. Então eu agora, com a Revolução Francesa, eu igualo a verdade ao erro. Pode tudo, né? Façam tudo que quiser, pois tudo é da lei. Então essa é a liberdade da Revolução Francesa. Mal sabem eles que isso diminui a liberdade, certo? Então, por exemplo, quando alguma pessoa ela consome drogas, a gente não pode dizer que ela é mais livre por causa disso, não, ela é escrava do seu pecado, né? Ela vai sempre precisar consumir as drogas. Então, a liberdade ela tem a ver com a adesão à verdade. Então, a Revolução Francesa ela proclama mais liberdade, mas ela sempre vai entregar menos. E essas liberdades elas vão se expandir, isso vai muito além da religião, muito além da política, vai entrar na imprensa, vai entrar no sistema educacional. Eu posso agora ensinar ideologia de gênero, eu posso ensinar Paulo Freire, eu posso ensinar qualquer coisa, porque não existe mais gradação de verdade e erro. Então a Revolução Francesa, ela estoura na França, né, e isso em 1789 ela começa, né? Então a gente tem Luís XVI, ele proclama as contas francesas estão quebradas, ele reúne a Assembleia dos Notáveis, que tem a ver com os nobres, para tentar aumentar os impostos. Os nobres não querem assumir esse pedágio para eles e é convocado os Estados Gerais. Os Estados Gerais é a união dos 3 grupos ali, né? Clero, nobreza e burguesia. Aí vai aquelas aulas de Idade Média nossa, de ensino médio, né? Então a gente vê que
os Estados Gerais eles reivindicam o maior poder, a burguesia reivindica o maior poder, o rei não dá, eles aplicam um golpe, isso sim um golpe, né? Proclamam uma nova constituição, uma monarquia constitucional, estouram uma guerra com a Áustria, o rei Luís XVI apoia a Áustria, executa o rei Luís XVI, os partidos começam a lutar, gerondinos e jacobinos. Os jacobinos tomam o poder em 1793 e começam um genocídio na França. De tal forma que em um ano, de 1793 a 1794, contam-se 40 mil mortos. Isso é 5 vezes mais do que 200 anos de Inquisição Espanhola. E o que os modernos vão dizer? Que a Inquisição é malvada e a Revolução Francesa é libertadora. Mas quando a gente analisa a história e os números, a gente vê que as coisas sempre vêm deturpadas e é normal que as coisas venham assim. Porque os modernos são como morcegos na história. Né? Como é que é um morcego? A luz para ele é motivo de se cegar, enquanto eles ficam perfeitamente à vontade na escuridão. Então tudo que tiver a ver com a Igreja Católica no mundo moderno, obviamente ele tem que ser execrado e não seria diferente com... E tudo que tem a ver com perseguição à Igreja Católica vai ser exaltado e não seria diferente com a Revolução Francesa. Então isso é muito claro, e aí os jacobinos eles começam a executar todo mundo, né? Então é na Revolução Francesa que a guilhotina ela é popularizada. Então, por exemplo, o rei Henrique VIII, quando ele executa as suas esposas, ele faz como? Machado. Com machado. Só que a Revolução Francesa ela precisava de um modo de execução em massa. Então ela sai o machado dentro da guilhotina. Por quê? Você puxa a cordinha, cai a cabeça no cesto, bota outra aí. É fábrica, né? Produção em massa. Então a Revolução Francesa, ela populariza a guilhotina, morre o Antônio Lavoisier, o pai da química. Falam tanto do Galileu Galilei, né? Não aconteceu nada com eles. Foi passar férias de verão. Agora, Antônio Lavoisier, pai da química, ele é decapitado e os liberais não contam isso. Decapitam toda a família real e num célebre também momento, vários católicos são executados, milhares e milhares. E um caso desse tem tomado muita repercussão ultimamente, são as freiras de Compiègne. Alguém já viu o vídeo? Como? Das freiras de Compiègne. São 16 freiras que são executadas. Aquele de Bernanos, que Bernanos fazia peças? Isso. Então, e aí eu queria citar basicamente como o Papa João Paulo II narra esse momento histórico no Ângelus em 1978. Então a gente sabe que as 16 freiras elas são condenadas pelo Tribunal Revolucionário e todas são guilhotinadas. Tem no YouTube. Tem no YouTube o vídeo, eu recomendo que quem não assiste. É aquele filme preto e branco. Isso. Depois a gente pode jogar no WhatsApp do grupo, etc. Isso. E aí, como é que foi então esse momento? Durante o processo ouviu-se a condenação, a morte por fanatismo. E uma freira, na sua simplicidade, perguntou, São João Paulo II falando sobre o caso, né? Senhor juiz, se faz favor, o que quer dizer fanatismo? Responde o juiz do Tribunal Revolucionário. É pertencerdes totalmente à religião. Ó irmãs, disse então a religiosa, ouvistes, condenam-nos pelo nosso apego à fé. Que felicidade será morrer com nosso Deus Jesus Cristo. Fizeram-nas sair da prisão de Concierge, meteram-nas na carreta fatal e elas, pelo caminho, foram cantando hinos religiosos. Chegando ao palco da guilhotina, uma atrás da outra, ajoelharam-se diante da prioresa e renovaram um voto de obediência. Depois entoaram o Veni Creator Spiritus, né? Uma canção em latim famosa da igreja, que eu não sei cantar, não vou nem cantar. Veni Creator Spiritus. Né? Então, e o que aconteceu então? A gente tinha que as religiosas, o canto foi se tornando, porém, cada vez mais débil, à medida que iam caindo, uma a uma, na guilhotina, as cabeças das pobres irmãs. Então, eram, se eu não me engano, 16, eu não tenho o número exato aqui, mas as 16 cantando Veni Creator, e aí uma ia, e aí o som descia um pouco mais. Aí a segunda-feira cantando Veni Creator,
era executada, 14 cantando, o coro caía um pouco mais, a 13ª, 12ª, 11ª, e o Veni Creator foi diminuindo até que chegou a vez da prioresa. E o canto foi se tornando, porém, cada vez mais débil, à medida que iam caindo, uma a uma na guilhotina, as cabeças das pobres irmãs. Ficou para o fim a prioresa, irmã Teresa de Santo Agostinho, e as suas últimas palavras foram estas: o amor sempre vencerá, o amor tudo pode. E comenta São João Paulo II, eis a palavra exata, não é a violência que tudo pode, é o amor que tudo pode. Cai a última cabeça, o Veni Creator some. Então essa é a paz dos liberais, é a paz da maçonaria, e como a gente também viu na aula anterior, né, esse massacre ele se espalha por toda a Europa. Então na Itália, por exemplo, os liberais vão acabar com os estados papais, no México vai estourar a Guerra Cristeira, no Brasil os bispos vão ser presos, no Equador o Gabriel Garcia Moreno vai ser executado. Por todos os cantos, os liberais vão perseguir a igreja em diferentes tons. E aí, então, a Revolução Francesa, como a gente vê, ela é o fim dos tronos. Cai qual classe aqui? A nobreza. Vejam que o discurso é sempre de igualdade. Só que eu consigo quebrar a pirâmide? Não. Então, a cada nova revolução, ela sempre tem uma concentração de poder maior. Então, qual é o resultado disso? A gente está no século XVIII, né? Revolução Industrial. Quem é que vem para cá? God Mode agora, né? A burguesia. E a burguesia sobe para o topo com completa concentração de poder. Né? Então, por que não existe mais o poder espiritual? As pessoas estão cada vez menos católicas. Não existe mais o poder político, porque a nobreza foi completamente descartada pelos movimentos liberais e a maçonaria, e acende uma classe lá no topo. E aí, então, a Revolução Francesa vai ser a mãe de quem? A Revolução Francesa, por quê? A galera que está aqui embaixo vai olhar para o topo, ela está enxergando quem? A burguesia. E aí, isso vai ser pavio para que revolução? Socialista. Revolução comunista. Então, a Revolução Protestante, ela é mãe da Revolução Francesa e avó da Revolução Comunista. Já está ficando velhinho aí, né? E a Revolução Comunista é uma revolução completamente materialista. Ela vai proclamar a morte de Deus, certo? E vai proclamar também a morte da burguesia. A gente continua avançando, estamos chegando no século XXI, que era a promessa do início da aula. Então, a Revolução Francesa, Marx, às vezes, os comunistas erram 99% das vezes, 1% que eles acertam é normalmente quando eles estão analisando o cenário das coisas. Então, quando o Marx diz que a burguesia, ela, de certa forma, no Manifesto Comunista, ela é o cúmulo da concentração de poder e que os antagonismos de classe estão cada vez mais fortes, ele está, em certo sentido, acertando aí. Né? Porque agora você tem uma burguesia com toda a concentração de poder e, na base, o povo. E aí você tem uma revolução completamente materialista, toda a ideologia marxista ela é construída sobre o materialismo histórico, né? Então a economia dita os outros comportamentos, é sempre aquela divisão e luta de classes. Deus está completamente fora da equação, não é? Então a gente vê que todo lugar que o comunismo toma o poder, o cristianismo ele é completamente instrumentalizado até a sua extinção. Então isso vai fazer com que no lugar da burguesia eu tenha uma classe aqui que é o partido, né? Então a gente avança mais na história. Karl Marx ele faz o Manifesto Comunista no século XIX, ele vai prever que essa tensão das duas classes são tão fortes que vai explodir a panela de pressão e o povo vai tomar o poder. Lenin foi muito mais inteligente, então no Partido da Revolução, no Estado da Revolução, ele vai dizer que não é assim que as coisas se sucedem,
Então ele já vai ser um herético em certo sentido, mas ele vai ter uma sacada genial em que ele vai organizar as massas através de um partido revolucionário. Esse partido revolucionário vai tomar o poder na União Soviética, na China com Mao Tse-tung, e metade do mundo vai cair nas garras do comunismo. E vejam que a mentalidade do homem moderno, então, é uma mentalidade que ela sofreu a influência de 3 grandes revoluções, a gente queira ou não. Né? Então, o homem moderno hoje ele não acredita na Igreja Católica em grande parte, e isso ele tem origem na Revolução Protestante. Não acredita em Cristo, em grande parte, isso tem origem na Revolução Francesa, não acredita em Deus, isso tem origem na Revolução Comunista. E vejam que os comunistas também vão pregar uma igualdade, não é isso? Igualdade das classes, completa, e é sempre igualdade. Mas o que a gente vai ter? A gente vai ter igualdade? Não, a gente vai ter a concentração de poder absoluto. Absoluta. Nos burocratas. Então, se na Idade Média o poder era completamente distribuído, agora a gente tem uma classe que é Deus. Porque o Estado ele dita onde você vai trabalhar, o que você vai vestir, o que você vai assistir, a faculdade que você vai, se você pode sair de cidade ou não, se você pode ir à igreja ou não. O Estado no comunismo ele é dono da sua alma. Como na China, né? Como na China, em todos. Então, tipo, às vezes aparecia isso, revoltava os revolucionários, né? Mas, tipo, top 10 dos mais ricos do mundo. Sempre aparecia Fidel Castro. Né? Então, é porque Cuba é uma ilha do partido. A Coreia do Norte é uma ilha do Kim. Você tem 99,9% de escravos, aí você tem uma igualdade, ninguém come. Né? Então, às vezes eu brinco que, tipo, quando tem um cardápio muito grande, é difícil de escolher. Coitado, essa brincadeira eu podia fazer, mas pô, que pena que eu não moro num país comunista. No país comunista você tem uma opção, né? E você vê que é assim que as coisas se sucedem. Né? Só que a gente combinou que ia chegar num cenário de século XXI, né? E entender como é que a gente faz para reverter toda a zona. Então, construímos a civilização, a Igreja Católica, que ela sai do Império Romano, atinge um apogeu na Idade Média. Estamos vendo que 13 grandes revoluções destruíram toda a estrutura da sociedade e destruíram a forma como o homem encarava as coisas. O homem que vai surgir na Idade Moderna é um homem completamente materialista, certo? É um homem que te considera Cristo, Igreja e Deus. Só que a gente sabe que o comunismo acaba com o Muro de Berlim, né? Com a queda. Então, o muro caiu, tá tudo bonito agora? Não, o caos continua. E o caos continua porque existe uma quarta revolução que vai surgir de dentro da terceira. A quarta revolução, que é o chamado marxismo cultural. E que vão ter 2 grandes linhas. Então, já estamos no século XX, né? Estou chegando no XXI. Acompanhem-me. Então, que vão influenciar toda uma nova geração, que é a Gramsci e a escola de Frankfurt. Por que esses caras são tão importantes? A gente precisa entender esses caras. O primeiro, porque todos os autores comunistas da primeira geração, eles pensavam que a revolução que seria mundial seria algo bem fácil. Só que começou a acontecer, isso é uma verdade, conforme o capitalismo foi se desenvolvendo, ao invés dos pobres se tornarem mais pobres, eles começaram a ter um ganho de poder aquisitivo. Então hoje uma pessoa ela tem muito mais acesso, um proletário, acesso a um cardápio muito maior do que um rei no século XIV. Certo? Você tem, molho barbecue, isso é bonito demais, né? O rei não teria isso. Frango, costela, todas essas coisas. É aquilo que a gente falou de que existe um desenvolvimento econômico que é natural, né? Material, que é isso que está acontecendo, né? E existe a questão moral que é a queda completa da civilização que a gente vive hoje. E é realmente assim que as coisas acontecem, e isso tem uma implicação para os primeiros estágios do comunismo, porque o proletário vai querer fazer revolução? Não. Né? Então, ele não vai querer fazer a revolução. E aí, 2 diagnósticos vão trabalhar nesse sentido. Então, Gramsci vai dizer que é preciso trabalhar de uma outra forma.
Então, os comunistas eles se organizam em partidos comunistas no início e tomam o poder à força e depois mudam a cabeça das pessoas. Mudar a cabeça das pessoas é o que a gente chama de hegemonia. Então, o partido único, com canal de TV único, jornal único, etc. O Gramsci, ele é um comunista de que nação? Italiano. Então, o que ele vai fazer? Porque, vejam, é importante isso, porque algumas pessoas eles têm uma visão errada quando se fala em guerra cultural. Porque o Gramsci, ele vê que não está funcionando no Ocidente a Revolução Cultural, ele vai estudar o quê? Ele vai estudar como a Igreja Católica atuou para conquistar os corações, em especial o caso jesuíta. Então, quando a gente fala em Revolução Cultural, na verdade não é o católico que copia o comunista que copia o católico. E aí ele vai estudar o caso católico e ele vai ver, não, os comunistas estão fazendo de forma errada. A gente precisa inverter a equação. O Partido Revolucionário ele não tem que tomar o poder primeiro. Ele tem que mudar a cabeça das pessoas primeiro. Então a hegemonia, que era a segunda prioridade, ela vira a primeira. Então eu saio das armas e começo a entrar na cultura. De tal forma que quando o povo pensar que nem o Partido Comunista, eu tomo o poder. É mais ou menos o que o PT fez. Né? Então, há 10 anos atrás, é difícil você não encontrar um petista. Né? Vocês não precisam dizer isso para mim, mas eu sei que alguns de vocês eram. Então era uma hegemonia completa. Ainda hoje você vê esses traços muito claros, né? De hegemonia completa do PT, e aí qual foi o último salto deles? A conquista da presidência. Então o Gramsci ele vem apresentando a guerra cultural. O Gramsci é um teórico de tomada de poder. Ele não está querendo teorizar como vai ser o Estado comunista, mas como eu chego até o poder. E aí vai vir uma segunda classe de intelectuais, que são os intelectuais da Escola de Frankfurt, que a gente sabe que os proletários querem saber de evolução? Não. Então eu preciso de uma nova vanguarda revolucionária. Quem vai ser a nova vanguarda revolucionária? Os vitimistas. Então, se eu consigo convencer uma mulher de que a sociedade é machista, o que ela vai fazer? Ela vai virar feminista, né? Vai ganhar alguns quilinhos, vai parar de se depilar, então assim, vai acontecer isso. Usar aqueles tênis horrorosos. Lula livre, aí começa. E assim para todos os grupos. Então, se eu conseguir convencer as pessoas de que a civilização ocidental é racista, então ela vai ser cooptada pelo movimento negro. Se eu conseguir convencer que a civilização ocidental é homofóbica, então eu consigo cooptar o homossexual para o movimento LGBT. São todos movimentos revolucionários, certo? São todos instrumentos. É a teoria crítica. Então agora não existe mais, como são movimentos muito díspares, antes eu conseguia elaborar uma doutrina clara, né? Que era proletário versus burguês. Então toda a doutrina ela era orientada nesse sentido. Agora, como eu tenho vários coitadistas, eu consigo ter uma doutrina que una tudo? Não, então a única coisa que eu posso fazer é apresentar uma doutrina de destruição. Então a civilização ocidental vai ser atacada de todas as formas. Eu acredito que dessas ruínas surgirá o novo Jardim do Éden. E a deformação da religião. Completa. Seria a teologia da libertação. Que é a evolução. É que a gente vê traços muito claros. Então, por exemplo, quando a gente vai chegar no século XXI, isso vai ficar cada vez mais fácil, mas a gente sabe que na segunda metade do século XX essas revoluções entram dentro da igreja. Então, o que é a teologia da libertação? É a revolução comunista dentro da igreja. O que é o Jujuba? É a Revolução Francesa dentro da igreja. O que é o cara que se amarra num tambor na missa? É a Revolução Protestante dentro da igreja. Então você tem a infiltração dos movimentos revolucionários dentro da igreja de uma forma muito marcada. E aí a quarta revolução é isso. Então a gente chega no século XXI, né? Então a gente está sendo bombardeado por ideologia de gênero, movimento LGBT, todo esse caos. E a gente tende a achar que não existe solução para isso. Então está tudo destruído, já era, não posso fazer mais nada, a gente está em ruínas, certo? 4 revoluções vieram e destruíram tudo.
Mas o que a gente vai fazer agora, e aí já caminhando para o final, é tirar 3 grandes lições disso para mostrar como é que a gente faz para retomar todas essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente quer ser de certa forma um instrumento para a recristianização da nação, é que é uma palavra-chave que tem a ver com elites. Ou seja, nós precisamos de novos jesuítas e novos Santo Tomás. Por quê? Então, quem assistiu a minha palestra sobre vida intelectual, isso vai ficar muito claro. Unindo, né, uma das palestras que a gente falou aqui, abrindo parênteses rapidamente para isso aqui ficar claro, a ordem jesuíta é a ordem intelectual mais surpreendente da história da humanidade, porque ela foi fundada na Universidade de Paris, que era a principal universidade do mundo, e todos os fundadores eram homens de sétima morada. Então, onde ia um jesuíta, ele convertia regiões inteiras. Por isso que a gente fala muito de São José de Anchieta aqui, que converteu grande parte do Brasil, virou apóstolo do Brasil, São Francisco Xavier, que virou apóstolo da Índia, Pedro Canise, que virou o apóstolo da Alemanha. Só que a gente sabe que os liberais atacaram os jesuítas, perseguiram até a supressão da ordem em 1773, e a partir de lá, cada geração que veio, porque a universidade é um meio difusor de cultura por excelência, cada geração que vem é pior do que a geração anterior. Se é que a gente vai chegando no caos que está hoje. Então, se a guerra é cultural, o que a gente precisa de novos jesuítas? Ou sejam, homens que, em primeiro lugar, isso é muito importante, busquem cada vez mais uma vida de santidade, uma vida de oração, porque o homem que vai vencer a guerra, como diz Peter Crift, como vencer a guerra cultural, é o santo. Né? O santo é o homem capaz de reformar tudo. Mas existe uma classe de santos que, pelo menos a partir dos exemplos jesuítas, parece claro para muitas pessoas de que é esse tipo de santo que vai reconstruir a civilização, se a gente não já estiver nas portas do Apocalipse. Né? Porque a gente sabe que no Apocalipse quase não encontraremos fé sobre a terra, mas isso não é pretexto porque a gente deixa de lutar. Essa vocação do Brasil é uma nação nascida sobre a cruz. Nós temos o dever, enquanto católicos brasileiros, de, se todas as nações tiverem que cair, que o Brasil seja a última nação para cair. Então, se o Brasil deve ser a última das nações a cair, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de pessoas que queiram rezar como jesuítas e estudarem como jesuítas. A gente precisa de homens sábios, capazes de ensinar a verdade e debelar o erro. Essa é a definição do homem sábio. Né? Então, seja ele um jesuíta, seja ele São Tomás, o maior intelectual da história da humanidade. E por que é importante entender isso? Porque existe uma lei histórica, e por isso que esse código de minoria é importante, de que qualquer estado atual das coisas ele é sempre resultado de uma minoria que se organizou no momento anterior. Então a gente viu da história que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo já deu exemplo. Porque ele se valeu de 12 apóstolos, talvez lá uns 70 discípulos, para converter o mundo inteiro. 12 deram sim converter o mundo inteiro. E todos os grandes movimentos de reforma dentro da igreja, eles começaram com sim de poucos homens. Então, analisando a história, a gente vê, por exemplo, o sim de São Bento, Santa Escolástica, que vai fundar a Ordem Beneditina no século V e salvar grande parte da civilização ocidental. Quando todos os mosteiros estavam corrompidos no século X, a gente viu que veio que abadia? A abadia de Cluny. Então, o movimento de reforma de todos os mosteiros da Europa começaram com o sim de 2 homens, o Duque de Aquitânia e São Bernardo. E a gente avança na história. No século XIII, no apogeu da história da humanidade, vão vir 2 grandes santos que vão ensinar a humildade como nenhum outro santo talvez tenha ensinado antes ou depois, que é São Francisco e São Domingos e as suas ordens mendicantes. E a gente avança mais na história. Quando a Revolução Protestante quebra a civilização católica no meio, quem é a ordem que vai reagir a isso? Os jesuítas. A gente viu isso na aula sobre vida intelectual. E os jesuítas começaram com sim de quantas pessoas? 3. Onde? Numa república na Universidade de Paris. A ordem jesuíta começou
com sim de 3 pessoas. Somos muito mais do que 3 aqui. Com sim de 3 pessoas num quarto de república na Universidade de Paris. É Inácio de Loyola convertendo Francisco Xavier e Pedro Fabro. E os 3 se tornaram santos. São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, São Pedro Fabro. A eles se juntaram 7 intelectuais da Universidade de Paris. E 200 anos depois eles eram quase 900 colégios espalhados pelo mundo inteiro. Do sim de 3 pessoas, a gente tem grande parte da Europa reconquistada para Cristo, depois da fratura com a Revolução Protestante. A gente tem a civilização do Brasil completa, porque quem estudou a história do Brasil sabe que o século XVI no Brasil é a história dos jesuítas, é sinônimo. A gente tem grande parte do Oriente conquistado para Cristo. Isso começou com o sim de 3 homens. Isso vale para o bem, isso vale para o mal. Porque a gente viu na aula de hoje que toda destruição ela começa sempre com o sim de grandes homens maus. Ela começa a Revolução Protestante com o sim de Lutero e dos príncipes alemães. A Revolução Francesa ela começa com o sim de meia dúzia de maçons em 1717. A Revolução Comunista ela começa com a sistematização de Marx, Lenin, de toda essa estruturação nos partidos revolucionários. E vejam que os revolucionários conseguiram destruir tudo isso com 2 dificuldades extras que nós não temos. A primeira dificuldade extra, eles não são católicos, então eles não contam com a graça de Deus. A segunda dificuldade extra, por eles não serem católicos, por eles não estarem na verdade, eles defendem muitas coisas que vão contra a lei natural e o senso comum. Ou seja, o PSOL, por exemplo, ele defende ideologia de gênero, o povo é contra. O PSOL defende legalização das drogas, o povo é contra. O PSOL defende aborto, o povo é contra. Então, os revolucionários, eles conseguiram destruir tudo a partir da organização de uma minoria, sem contar com a graça de Deus e sem contar com a verdade. O que nós católicos podemos fazer se nós resolvemos dar a vida como eles dão e nos organizarmos? E, no entanto, como diria o cardeal Leme na Carta Pastoral de 1916, que o CDB vai publicar, nós católicos não fazemos isso e somos massacrados. Que vergonha é isso para a nossa fé. Então, nós não nos organizamos, nós somos maiorias, nós poderíamos rapidamente reconstruir a civilização, mas porque nós priorizamos o nosso trabalho, nós priorizamos as nossas viagens, nós priorizamos todos os afazeres, essas coisas não acontecem. Porque vejam na passagem de João 21 que a gente começou aqui, né? Cristo pede para Pedro, Caritas, e termina com filia. Deus ele não quer muito para fazer muito. Com o nosso pouco ele faria muito, mas nós não damos nem o nosso pouco. E a gente precisa então, entendam, de certa forma organizar as nossas minorias. E organizar como? Então nós precisamos de santos organizados, certo? E eles devem se organizar em que contexto? Num contexto de guerra cultural, certo? Então estamos tirando as lições da história. Então aqui tem 2 coisas que são principais que vocês precisam entender: mercado editorial e as universidades. Então, se a guerra é cultural, significa que o general católico no século XXI é o homem que tem uma vida de oração profunda, uma vida de estudos profunda e, para quem tem a vocação, busca também diploma, mestrado e doutorado. A gente vai explicar por quê. Então, lembrem-se que o marxismo cultural inverteu a ordem, não é isso? Primeiro eu mudo a cabeça das pessoas. Como é que eu mudo? São 7 estágios, mas esses 2, se a gente conseguir os 2, a gente consegue o resto. Primeiro, livros. Por quê? Hoje, por exemplo, qual é o papel da mulher na sociedade? Ninguém sabe direito explicar, né? É o caos da sociedade moderna. Por quê? Esse caos começa no mercado editorial. Se a gente entrar numa livraria, provavelmente a gente vai se deparar com 30 livros escritos por feministas. Se um professor universitário quiser estudar esse tema e for buscar uma bibliografia, ele vai ver 30 livros escritos por feministas. Então, quando você terminar de ler o livro, você vai sair com que pensamento sobre o assunto? Pensamento revolucionário. Então, o primeiro estágio ele tem a ver com o mercado editorial. E é por isso que
Vejam que eu falei que essa palestra foi a primeira vez dada antes da fundação do CDB. O CDB é uma estrutura montada para a guerra cultural. Então, por isso que a gente já tem uma editora aí com 20 e poucos livros e em um ano e ali o Cristo Rei pretende se tornar a maior editora do Brasil em breve, e eu acho que isso vai ser feito. Para quem acompanha, sabe que a gente saiu em 3 anos de um centro para 40 físicos, ao invés de tornar físicos, já temos 10 editoras. A estratégia é que a gente chegue no médio prazo de 100, 200 centros com 100, 200 editoras intercambiando livros. Então, o primeiro estágio é o mercado editorial. Nós precisamos de intelectuais escrevendo os livros sobre a Igreja Católica e sobre todos os temas de uma forma católica. Nós, por exemplo, precisamos de católicos escrevendo sobre a questão da mulher, certo? E depois de dominar o mercado editorial, aí a gente vai pro foco jesuíta por excelência, que é a disputa das universidades. Então, na palestra sobre vida intelectual isso ficou muito claro, tentando ser muito breve. A gente sabe que até o século XI e XII não existia universidade. Cada nova heresia que nascia morria porque não tinha uma forma de difundir pela sociedade. Ela podia retomar com nova roupagem de séculos depois, mas ela tendia a morrer rapidamente. A partir da fundação das universidades, cada nova ideia ela se espalha rapidamente por todo o Ocidente. Só que nisso, no início, não era um problema, porque quem fundou as universidades? A Igreja Católica. Depois que veio a Revolução Protestante, tinha uma classe de homens muito superior a todas as outras classes, que eram os jesuítas. Só que os jesuítas foram extintos graças à atuação da maçonaria e do liberalismo, e a universidade ficou refém de quem? Do pensamento revolucionário. Então, de 1773 até hoje, cada nova geração é pior do que a anterior. Então, se a gente quiser, de certa forma, retomar, a gente entende que é preciso santos nas universidades, como Santo Tomás dava aula nas universidades, e como os jesuítas fundaram vários colégios. Né? O colégio ele podia ter o ensino médio e o ensino superior. Né? Então, o colégio jesuíta, muitas vezes, ele funcionava como uma universidade. A gente precisa voltar a disputar essas coisas. Então, existe para mim uma notícia boa. Eu diria que, na minha avaliação, pelo menos, e eu acho que muitos concordam comigo, essa é a primeira geração, desde 1973, pelo menos no Brasil, que tem sido muito superior à geração anterior. Então, a geração anterior é o caos completo. Então, a minha, por exemplo. Não sei. Mas a gente vê que uma visão muito clara, né, que é a visão do Papa Leão XIII, em que no final do século XIX, em que eu gosto muito dessa história, que o diabo aparece para Cristo, pede um século para ser o século dele na história, Cristo concede o século XX. O Papa sai dessa visão muito impressionada e faz a oração de São Miguel Arcanjo. E a gente vê que o século XX foi isso, né? Que é o século da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o século que descobriram o petróleo e o Islã estava em cima do petróleo. O Islã volta graças ao petróleo, espalha a sua civilização pelo mundo. É o século da ideologia de gênero, dos milhões de assassinatos por aborto, nazismo, fascismo. A lista não acaba. E assim, é um movimento de infiltração dentro da igreja, que ela vai acontecendo. Então, quando você vê histórias de santos do século XIX, você vê os santos reclamando de movimentos liberais dentro da igreja, de um episcopado liberal. São Pio X, ele faz o juramento antimodernista, ele faz os sílabos, né? Então, há toda uma reação da Igreja Católica contra esses movimentos. Só que a partir da década de 50, isso acaba. Então, é muito claro que da década de 50 até hoje, praticamente há um vácuo intelectual na Igreja Católica. Você vê um caos completo em todas as ordens, vai salvando um monge, não é assim? É um padre bom em cada cidade, é um monge bom em cada mosteiro. Então, os bons estão cada vez mais raros, porque a revolução que antes assediava a igreja por fora, no século XXI, entra. Então, e por que as universidades são tão importantes? Por que quem conquista a universidade ganha tudo? Bom, a gente reclama, por exemplo, que a mídia é fake news. Mas por que a mídia é fake news? Porque os jornalistas foram formados numa faculdade de comunicação social e aprenderam a ser fake news com os revolucionários lá. A gente reclama que os professores de pedagogia ensinam Paulo Freire. É a coisa mais absurda do mundo.
Ele é um panfletário comunista, não tem nada de pedagogia ali. Mas por que os professores ensinam? Eles ensinam porque eles aprenderam numa faculdade de pedagogia, com professores revolucionários, porque não existem mais católicos nas faculdades de pedagogia, eles deveriam proceder assim. A gente reclama que todos os professores de história são comunistas, mas por quê? Porque eles aprenderam numa faculdade de história assim. A gente reclama que os seminaristas são, e os padres e os bispos hoje são muito mal formados. Mas por que eles são? Porque filosofia de São Tomás saiu das faculdades de filosofia. Então é assim que as coisas se procedem. Então, sem Deus. Então o que a gente precisa? A gente precisa de santos. Vejam, então construímos a civilização, destruímos e agora ideias para reconstruir. De santos intelectuais que estejam produzindo cultura. Nós precisamos de católicos, e esses católicos não são pessoas que estão lá fora, eu espero que sejam pessoas que estejam aqui dentro. É eu, é você, somos todos nós, é cada um puxando essa responsabilidade de ter uma vida de oração cada vez maior, uma vida de estudos cada vez maior, mas que essa vida de estudos não seja contida em mim. Que eu tenha essa postura que foi marca dos católicos em 20 séculos pelo menos. Porque o católico ou ele é apostólico ou ele não é católico. Ou eu amo a verdade, amo essa verdade para valer, de tal forma que eu não vou conter essa verdade em mim, mas eu vou compartilhar, ou então você é mais ou menos católico. Porque não foi assim que os santos agiram em 2000 anos de história, não foi assim que os papas agiram em 2000 anos de história. O católico, ele vai ao mundo, ide ensinai. Ele vai ao mundo, confronta e converte. Se você não tem essa postura, algum problema você tem. Se nós não temos essa postura. Então, é preciso de católicos atuando em guerra cultural, na minoria. Né? Então, só que a gente sabe que minorias mudam o mundo, né? Isso que a gente viu. E se as minorias são católicas, elas levam a sociedade para uma maior virtude nessa vida e para o céu na próxima. Se essas minorias são revolucionárias, elas levam a sociedade para o caos nessa vida e para o inferno na próxima. Então, são minorias. E a gente sabe que como é que os revolucionários organizam as minorias? Os protestantes nas suas seitas. Os liberais, pelo menos nos 2 primeiros séculos, em casas maçônicas. Hoje é um movimento muito maior. Os comunistas em partidos comunistas. Né? Então, do Partido Comunista sai tudo. E aí, a gente começou a estudar para ver como é que os católicos podem agir. Nós, católicos leigos. Então, estudando a história do catolicismo, a gente viu que os papas, no início do século XX, depois de séculos apanhando, eles começaram a despertar para a necessidade de engajar os leigos de um novo tipo de atuação. E principalmente a partir de Pio XI, vai surgir a chamada ação católica, que é a forma dos leigos atuarem em movimentos. Então, organização de minorias. Você vai ter uma juventude católica universitária, uma juventude de ensino médio católica, uma juventude operária, movimentos de mulheres, movimentos de homens, toda uma organização de leigos católicos para atuar em defesa da igreja. E no Brasil, isso foi tocado por, na minha opinião, o maior cardeal da história da igreja, um mestre das organizações de forças católicas, que é o cardeal Leme, e um leigo chamado Jackson de Figueiredo, que fundou o Seu Dom Vital. E o Seu Dom Vital foi um santo que reuniu intelectuais católicos leigos e fizeram várias coisas em muito pouco tempo. Né? Então, em 5 anos eles fizeram 30 livros, 1 ou 2 membros da Academia Brasileira de Letras, um senador, 15 membros foram para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. De lá, São Gustavo Poção fundou a Permanência. O Plínio saiu do Seu Dom Vital, São Paulo, e fundou a TFP. O padre Leonel Franca fundou a PUC Rio. Todas as grandes ações católicas hoje, elas são consequências diretas ou indiretas do Seu Dom Vital. Então isso dá para a gente a ideia de que talvez os centros culturais possam ajudar isso. Então nós precisamos de católicos organizados, que buscam uma vida de santidade, que atuem na guerra cultural. Em todos os lugares que vocês estiverem, né, vocês tentem se organizar e estudar juntos para atuar. E a questão do CDB e da Liga, ela surge com todo esse carisma. Então, é repetir o que foi feito há 100 anos atrás. Então, há 100 anos atrás, o Papa Pio XI disse, talvez a solução, grande parte da solução, ela vem através dos leigos na ação católica. O cardeal Leme fundou a Ação Católica Brasileira, a Confederação Católica. Jackson Figueiredo fundou São Dom Vital, espalhou unidades pelo Brasil. A gente não vai falar disso tudo porque, já terminando, né, a nossa conversa de hoje, na década de 50,
houve um caos completo, há um vácuo aqui. Mas não pensem que a Igreja Católica no Brasil foi isso, não. Porque quando a gente olha para a história do Brasil na primeira metade do século XX, é impressionante a quantidade de grandes intelectuais, é impressionante. Então, o CDB já publicou alguns. Você tem o padre Júlio Maria Redentorista, o padre Júlio Maria de Lombardi, você tem o Carlos de Laet, né, o próprio Cardeal Leme, Jacques Figueiredo, Hamilton Nogueira, Durval de Moraes, Alceu Amoroso Lima, Gustavo Porção, o padre Leonel Franca, o padre Quenido. A lista enfim, a gente não ouve por quê? Porque houve o vácuo revolucionário. Então a gente precisa voltar 100 anos atrás. Voltando 100 anos atrás, qual é a resposta? A Organização dos Centros Culturais Católicos. Então, por isso, a gente fez o CDB há 3 anos atrás e aparentemente, para nós, pelo menos, parece que Deus quer alguma coisa nesse sentido. Porque o crescimento tem sido exponencial para quem acompanha. Já existe, como eu falei, 40 centros, um centro no Paraguai, existe previsão de implantação do primeiro centro no Portugal, em Lisboa, e um centro na Irlanda do Norte, Belfast, ainda esse ano. E muitas editoras, etc. A Liga Cristo Rei 1 foi para 150 pessoas, a Liga Cristo Rei 2, 730, a Liga Cristo Rei 3, já metade dos ingressos foram vendidos em poucas semanas. E o evento é final de novembro. Então, para terminar, eu espero que tudo esteja agora muito claro. Então, a gente sabe que existe uma igreja que Cristo fundou, né? A gente sabe que qual é o sentido do homem, né? Qual é o fim último do homem? Amar a Deus nessa vida para estar unido a Deus na próxima. E para facilitar esse fim último do homem, Deus instituiu a Igreja Católica. Né? Conhecendo a Igreja Católica, através da Igreja Católica a gente conhece a Cristo e pode se salvar. E a Igreja Católica ela construiu a civilização ocidental, 3 grandes revoluções. No encalço dessa terceira veio uma quarta. Destruiu completamente o conceito da civilização ocidental. O homem que surge dessas 4 revoluções é um homem completamente egoísta, materialista. Né? É o homem da ideologia de gênero, é o homem, como a gente disse, do aborto, é o homem que não quer casar e se casa se separa, que não quer ter filho, etc. Só que a gente sabe que é perfeitamente possível reverter toda essa situação. Como? Com santos. Mas com que tipo de santos? Com santos que estudem e se organizem. A gente precisa do sim de poucos homens. Então, por isso que quando um membro do CDB ele dá uma aula para 50 ou 100 pessoas, na verdade ele está buscando 1, 2 ou 3. Ele busca 1, 2 ou 3, como 3 eram os membros que fundaram os jesuítas. E ele busca 1 ou 2 ou 3 que entenda isso no Rio de Janeiro e queira dar a vida pela Santa Igreja. 1, 2 ou 3 que entenda isso em Brasília e queira dar a vida pela Santa Igreja. E que entenda em Vitória, que entenda em Manaus, e que entenda em Porto Alegre. E isso é a Liga Cristo Rei. Então eu entendo, eu quero dar a vida, eu quero rezar, quero estudar, quero encontrar outras pessoas que queiram fazer essas coisas. E se a gente conseguir isso, então a gente vai sair de um cenário hoje em que talvez tenha um Padre Paulo e um Nogueira, para um cenário que em uma geração a gente tenha 200 Padre Paulos e 200 Nogueiros. Se um Padre Paulo e um Carlos de Nogueira é capaz de fazer um estrago como eles fazem no pensamento revolucionário, qual vai ser o tamanho da reforma que será possível se a gente conseguir gerar uma centena de Padre Paulos e uma centena de Nogueiros? Né? Então, eu termino assim a palestra. Eu espero que daqui, pelo menos, saia 1 ou 2, 3 Padre Paulos e 1, 2, 3 Nogueiros. Certo, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e viva Cristo Rei.